Me tira uma dúvida. Se alguém chegasse na tua empresa hoje para investigar a tua rotina e a rotina da empresa, ela encontraria valores e princípios ou ela encontraria só resultados? Essa pergunta é forte, mas ela traz a gente para a realidade de uma história real que aconteceu nos Estados Unidos com um empresário, que foi até feito um filme que se chama A Virada. Pois eu vou deixar o nome aqui embaixo direitinho para vocês procurarem nos streamings. Ele traz a história de um empresário que começou uma concessionária de carros com 2 funcionários. Ele tinha um terceiro que trabalhava na mecânica na rua, assim, mas o terceiro ele não era contratado da empresa. E ele levava os negócios com muita flexibilidade. Vou te dar um exemplo. Ele fazia o preço do carro conforme a cara do cliente. Ele não tinha uma tabela. Eles disputavam quem cobrava mais. Eles avaliavam lá da janela do escritório, quando o cliente vinha chegando, se aquele cliente tinha possibilidade de pagar tanto ou tanto. Eles jogavam com os valores e com os princípios. O Jay, que era o personagem principal, que é o empresário no filme, ele colocava na igreja o envelope das ofertas, mas colocava vazio. Ninguém via se ele tinha colocado ou não alguma coisa dentro. Então, ele mantinha o status de colocar o seu envelope de oferta, mas não colocava nada. Por quê? Porque ele percebia que tudo que ele ganhava era para ele, para sua empresa, para sua família, só que ele regulava tudo. Ele tinha um desafio interno muito grande a superar todos os dias. Por quê? Nessa luta de cobrar mais, de cobrar juros dobrados, cobrar parcelas que não existiam muitas vezes de alguns clientes, de não entregar nota fiscal, acabar sonegando, nessa luta por economizar, ele acabava perdendo em outras coisas, porque é a lei da semeadura e da colheita acontecendo, é a justiça pura sendo vista dentro de uma empresa, dentro dos negócios. Então eu quero trazer para ti hoje, não o review do filme, mas a mensagem que ele traz para que tu possa olhar para a tua vida, olhar para o teu negócio agora e perceber o que eu posso melhorar. Se Jesus batesse hoje na minha porta da empresa, querendo comprar algum produto, algum serviço, eu ia correr para arrumar tudo, vendo que Jesus está chegando, para botar tudo no lugar, para arrumar o ambiente, para arrumar algum processo, para fazer de conta que eu estava fazendo alguma coisa, ou eu ia receber Jesus e ia entregar o melhor que eu sempre entrego para todos os clientes que me buscam, que me procuram. Então, essas são questões importantes para a gente começar a nivelar a qualidade do que a gente entrega, a excelência do que a gente entrega para o nosso cliente, para o nosso fornecedor. E não só em questão de oferecer um produto bom, resistente, mas pela questão de oferecer a intenção do nosso coração de realmente transformar aquela vida através do serviço ou do produto, de resolver uma dor real, de entregar o melhor que temos. O empresário o Jay Austin, eu vou colar aqui o nome de alguns personagens, anotei aqui algumas passagens bíblicas também para embasar o nosso conteúdo, tá? Jay Austin, ele puxava a qualidade de algumas coisas para baixo, ele arrumava os carros só para vender, por exemplo. E ali, 15 dias, 10 dias com o cliente, o carro acabava dando problema, acabava retornando e ele dizia, não, mas quando ele saiu daqui, ele saiu bom. Né? Quanta gente, quantas empresas, quantas vezes isso já aconteceu com a gente, né? E aí a gente consegue ter, então, um filtro de como avaliar não só os serviços que contratamos, mas também como estamos oferecendo o nosso para o nosso cliente. Será que a gente tem a responsabilidade, o comprometimento? Será que a gente está entregando excelência mesmo? Será que se alguém viesse olhar a nossa empresa, se Jesus viesse olhar os nossos relatórios, nós entregaríamos o resultado das pessoas, da transformação, do que realmente aquilo causou na vida dela, que nós servimos, nós oferecemos? Ou será que a gente ia entregar uma tabela de Excel com a última linha da tabela, azul ou vermelha, não sei. Então, vamos prestar atenção nisso. E por isso eu anotei aqui alguns tópicos do filme que eu achei bem interessante trazer para vocês, tá? Primeiro é o reconhecimento do erro e do arrependimento.
O Jay passou por um momento muito difícil no negócio, onde ele teve que pedir empréstimos, hipotecar a casa e os credores começaram a aparecer. E como a conduta dele não era correta, ele estava colhendo, ele tinha plantado ali muita intenção obscura em cima dos clientes. Então, ele estava colhendo também aquilo das pessoas. Ao invés de colher misericórdia, ao invés de colher um pouco de passividade das pessoas em relação aos seus erros, ele estava colhendo a mesma rigorosidade, a mesma impetuosidade que ele cobrava dos clientes dele. Então, ele estava ali numa situação muito difícil, onde ele ia perder o negócio, onde ele estava perdendo a sua família. Porque quando a nossa vida não está bem nos negócios, automaticamente a gente não está bem na vida pessoal. Por quê? Porque a gente leva aquela irritação, aquela preocupação, a impaciência para casa. E não só a gente, mas todo mundo, né, que nos ama fica também naquele estado de alerta o tempo todo de que algo ruim pode acontecer. E assim também, né, de forma invertida. Quando a gente não tá bem em casa, uma vez que a família é a nossa base emocional, a gente acaba refletindo isso nos negócios, porque qualquer coisinha que acontece, qualquer desafio que acontece na empresa, a gente estoura, a gente se abala, porque a gente não tá com a nossa base emocional com presença, bem firmada, orientada, firme, nessa inteligência emocional que a gente quer tanto desenvolver, mas que a gente não cuida da base primeiro. Então, o reconhecimento do erro e arrependimento foi uma parte do filme primordial para que as coisas começassem a dar certo, para que as coisas começassem a virar na vida dele. Ele reconhecer que ele estava assim, se crescendo, se passando com os clientes ali na hora de dar o preço, na hora de fazer o parcelamento. Ele não tinha uma tabela onde era justo com todos os clientes que chegavam. Ele fazia o preço conforme ele sentia que o cliente tinha. Às vezes o cliente sentava lá e dizia: olha, eu recebi minha rescisão, agora eu quero começar a trabalhar com o carro, então esse é todo o dinheiro que eu tenho. Ao invés de ele dar o preço e ajustar, fazer uma condição melhor para que a pessoa realmente saísse beneficiada daquela transação, daquele negócio, ele perguntava para a pessoa: e quanto tu tem? A pessoa dizia o valor X e ele dizia exatamente o preço do carro. Ele crescia muito o olho, como a gente costuma dizer, né? Então, reconhecer esses pecados, esses defeitos que ele carregava no coração, foi o primeiro passo para que ele pudesse, então, começar a mudar isso, a melhorar isso. Essa conduta dele dentro da empresa, de ficar criando essa disputa de quem paga mais, eu acho que tu não, quero ver se tu vai vender hoje, ele dizia pro vendedor, e pro outro ele dizia: porque tu já tá 2 dias sem vender, eu acho que tu não vai vender hoje, tu tá indo de mal a pior. Ele tinha não uma conduta de liderança, de apoio, de incentivo, de criar situações para ajudar os seus colaboradores, mas ele tinha uma conduta de criar uma competitividade nociva entre a equipe. E isso fazia com que cada um quisesse ganhar a mais em cima de um cliente só, ao invés de buscar vários clientes. E a Bíblia diz que quem encobre suas transações jamais prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso está em Provérbios 28:13. Ou seja, quem encobre as suas transgressões, ou seja, não reconhece, não deixa as claras entre a pessoa da transgressão e Deus, quem não se arrepende dessas transgressões, jamais prosperará. E era isso que estava acontecendo com o Jay Austin. Me enrolei aqui no prosperará, né? Segundo, decisão de agir com integridade nos negócios. Em Provérbios 16:11 diz: pesos e balanças justos pertencem ao Senhor. Decisão de agir com integridade. Isso é uma decisão, é um posicionamento que nós tomamos no negócio, não é o que o mercado nos impõe. Thaís, mas agora tem a taxação que tá alta, tem mais juros, impostos e tudo mais que estão me cobrando aqui, os custos de manter a empresa tá caro. Pense em como otimizar isso, mas sem criar situações que firam valores e propósitos, sem criar situações que vão te fazer colher sementes amargas no futuro.
Então, é muito importante que a gente decida agir apesar das situações. Se essa taxa tá alta para ti, identifica que outras opções tu tem com taxas mais acessíveis que tu possa aplicar, ao invés de ficar sonegando. Se essa parceria tá te custando muito caro nesse momento, seja claro, seja honesto com a pessoa, mostre a ela, não pensando no status, mas pensando na realidade como uma parceria onde um ajuda o outro. Entende? Decida, isso é uma questão de decisão. A gente não pode ficar suscetível na nossa rotina à economia, às coisas que acontecem no mundo, a como as pessoas nos tratam. Eu já ouvi uma vez de uma pessoa que disse: Thaís, eu trato as pessoas como elas me tratam. E aí eu fiquei, meditando naquilo, fui procurar embasamento bíblico, fui procurar entender o que Jesus faria numa situação dessa. E aí eu percebi que, mesmo sendo hostilizado, Jesus nunca hostilizou. Mesmo sendo maltratado, Jesus nunca maltratou. O caráter dele era impecável e igual para todas as pessoas, em todas as circunstâncias, o tempo todo. Então, quando a gente se modela ao que o mundo oferece, ao que o mundo nos traz, a gente está sendo, na verdade, perdendo aí os nossos valores, a gente está sendo muito vulnerável, tornando o nosso caráter flexível. Então, defina os valores e princípios da tua empresa e decida seguir. É uma decisão que tu toma, ok? Restituição pelos erros cometidos. Essa parte do filme é excelente, porque o Jay Austin, que é o protagonista, ele decide restituir o que ele tirou dos clientes, o que ele onerou os clientes, ele decide restituir esses valores. Os juros, os preços excessivos, né? O valor excedente ali, que não era o valor real do carro, o valor de mercado. Até o pastor da igreja foi lá pedir ajuda dele para comprar um carro para a filha dele, que estava indo para a faculdade, e ele cobrou a mais do pastor para retomar o investimento que ele fazia na igreja. Só que ele não fazia nenhum investimento na igreja porque ele colocava o envelope vazio. Gente, é uma série de ações assim que a gente, até certos níveis, no nosso coração pecaminoso, em que todos nós temos, a gente começa a espelhar se aquilo a gente faz, não faz, em que grau, em que nível a gente faz, para que a gente possa então se arrepender e mudar o nosso comportamento, a nossa mentalidade, o nosso comportamento, para aí sim tomar a decisão de fazer o certo, de agir por princípios e valores bíblicos, né? Não por qualquer princípio e valor. Então, em Levítico 6, 4 e 5 diz: se alguém pecar, devolverá o que roubou. E ele fez isso. Ele procurou os clientes dele e devolveu tudo que ele tinha tirado. E olha só que loucura, ele não tinha dinheiro para fazer essa restituição. Mas Deus, vendo o arrependimento do seu coração, providenciou que esse dinheiro chegasse até ele. E aí vinha o teste. O que tu vai fazer com esse dinheiro? Tu vai restituir, dando continuidade à tua transformação para o novo homem? Ou tu vai reter ele de novo? Deus, o Senhor, ele costuma, né, a partir de uma ação nossa de arrependimento, nos proporcionar oportunidades de seguir o caminho do arrependimento, da decisão e da construção do novo homem. Mas é uma decisão nossa fazer isso. E Jay tomou a boa decisão. Eu não vou te contar muitos detalhes porque eu quero que tu assista esse filme, tá? Antes de eu continuar, não esquece de te inscrever aqui no canal para receber os próximos episódios dessa série sobre negócios como campo de missão. O empreendedorismo do reino, verdadeiro sucesso, onde muitas empresas ainda precisam fazer ajustes o tempo todo, né? É tão importante que a gente olhe para os nossos negócios como a empresa que Deus nos deu e que nós administramos, e como empreendedor, e eu me incluo nesse pacote aí, né? Às vezes a gente acha que tem o poder na mão de tomar decisões, de realizar, passando por cima da vontade do dono do negócio, de quem realmente te deu a ideia,
a chama de empreender no teu coração, os dons e os recursos para te ter a empresa e estar onde está hoje. Então a gente precisa tanto de rever e ter esse conteúdo pulsante nessa série que eu tô trazendo para que a gente possa sempre olhar para a gente e analisar o que mais eu posso melhorar aqui. Que comportamento Jesus se agradaria dentro da minha empresa, com os meus parceiros, com os meus funcionários e clientes. Então, vamos continuar aprendendo aqui com o Jay Austin, que é o nosso protagonista de hoje. Colocando a fé como guia nas decisões profissionais. Casualmente era o que eu estava te falando agora, né? Na Bíblia diz, confia no Senhor de todo o coração. Em Provérbios 3:5 tem essa citação. Quando a gente começa a empreender, a gente começa muito a aplicar a lógica dos negócios, né? Ah, mas isso aqui se eu fizer vai me dar tanto, isso aqui se eu fizer eu não consigo pagar o custo, isso aqui tem uma margem melhor, isso aqui já dá abertura para uma nova oportunidade de negócio mais na frente. A gente começa a pensar com lógica. Só que antes de pensar com lógica, tu perguntou para o Senhor o que Ele quer para o teu dia de hoje? O que Ele quer para o futuro do negócio? O que Ele de fato espera disso tudo que Ele te entregou e te deu para administrar, que tu faça? Ou tu vai, que nem um trem desgovernado, passar por cima de todos os planos e decisões dele, entusiasmado com o brinquedo novo, como se nós fôssemos criança, tomando decisões sem uma métrica, sem uma orientação espiritual? Então é muito importante essa parte aqui, porque colocar a fé como guia nas nossas decisões profissionais envolve consultar a Deus todos os dias nas nossas orações pela manhã, né? Busque ao Senhor, busque primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro consulte e depois durante o dia tu vai ver que oportunidades vão aparecer ou serão fechadas. Ideias novas na tua mente vão aparecer ou as que tu tinha vão ser descreditadas, descredibilizadas, porque o Senhor vai agir para que tu tenha essa clareza. Então, coloque fé nas tuas ações. Se Deus mandou fazer, faça por fé. Se Deus mandou comprar, se Deus mandou vender, se Deus mandou entregar a diferença do lucro, como aconteceu com Austin, eu te mandei o dinheiro, mesmo que tu não tenha dinheiro para pagar no mês que vem, eu quero que tu pegue toda essa bolada que eu te entreguei e coloque em dia. Aí tu vai dizer assim, gente, mas eu não vou ter dinheiro para pagar depois a luz aqui. Se Deus mandou fazer, faça. Haja por fé. A fé sem obras é morta, lembra? Então, a gente precisa agir por fé. 5. Transformação pessoal impactando a família e a empresa. Na Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Teve uma parte do filme que essa transformação nos negócios também impactou em casa. Lembra que eu comentei no início do nosso encontro aqui? Impactou também em casa. Por quê? Porque ele chegava em casa antes dessa transformação com o coração endurecido, irritado na hora de jantar, impaciente com o filho, com uma tolerância muito pequena, sabe? A irritabilidade dele era visível nas expressões faciais, nos gestos dele. Ele não queria conversar porque conversar faria ele admitir as coisas que ele estava resistente. Ele não queria contar como foi o dia dele porque ele ia admitir para a mulher todas as coisas erradas que ele fez, né? Todas as pessoas que ele acabou ludibriando de alguma forma. Então ele acabava arredio, ele acabava sendo um marido duro, um pai punidor, e sem querer era essa visão que ele tinha de Deus também. Ele não lia a Bíblia porque ele sabia que ali ele ia encontrar a verdade, e a verdade ia confrontar ele, porque a Bíblia, ela não amacia o nosso ego. A mensagem, a palavra da Bíblia fala de amor, mas ela nos confronta. Esse amor nos constrange e isso faz com que a gente se sinta impactado fortemente em mudar tudo na nossa vida, seja escancarada, exposta à verdade de como deveríamos ser e olhando para a gente, olhar para o que somos. E talvez aí esteja uma distância muito grande em que vai exigir um longo caminho de trabalho, dedicação, de decisão e agir por fé. Então, essa transformação que o Jay Austin passou durante esse filme, essa história real,
também impactou a casa dele, porque ele, admitindo tudo, conseguiu em casa relaxar, conseguiu em casa estar mais presente e com o coração quebrantado, ensinável, aberto ao amor da sua família. Então foi muito, muito legal. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Bilhalba, né? Chegando do nada aqui, porque eu sempre me lembro no meio do conteúdo que eu não me apresentei. Eu me chamo Thaís Bilhalba, sou agente de transformação de pessoas e negócios. Eu trabalho com o programa Focus, que é um programa individual, onde nós organizamos a tua vida pessoal, conforme a gente está conversando aqui, né? E também parte da tua vida profissional ali, dos teus negócios, com definição de objetivo, rotinas da empresária, rotina da empresa, rotina pessoal, planejamento para a conquista desses objetivos. Trabalhamos também as 10 competências empreendedoras, é um programa bem interessante. E também trabalho com modelagem de negócios, aonde nós criamos, eu mesma faço esse trabalho de pesquisa, aonde nós criamos a estrutura da tua empresa com base no Canvas modelo de negócio, tanto para produto quanto para serviço. Então, vou deixar os links aqui embaixo se tu quiser te aprofundar, conversar mais sobre isso, tomar um café virtual para esclarecer se tá no tempo certo de aplicar isso na tua empresa, eu estou à disposição, assim que tu precisar. E vamos para o último aqui, que é a colheita dos frutos através da obediência. Isso está em Gálatas 6,7, que diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. A gente está falando disso desde o começo desse encontro, né? Que quanto mais a gente planta, mais a gente colhe daquilo que plantou, exatamente. Se tu colhe boas intenções, se tu colhe ética, se tu planta ética, planta princípios, planta valores, tu vai colher isso também. Às vezes nem sempre da mesma pessoa que tu plantou, mas de outras. Porque a que não pode te dar esse fruto, ela vai se afastar de ti. Ela vai se constranger, assim como a gente se constrange com a palavra muitas vezes, né? Então, a justiça plena é da semeadura e da colheita. E isso é um princípio bíblico, é um dos 7 princípios. Por isso, a colheita dos frutos através da obediência, quando Deus diz entrega, paga, releva, perdoa, dá, pode dar isso, depois eu restituo, sabe? Quando Deus te dá uma ordem, seja obediente, porque não adianta nada a gente colocar Deus no nosso negócio, admitir que Ele é o dono de tudo, arrepender das nossas ações pecaminosas durante o dia, tomar a decisão de mudar, só que daí chega na hora do vamos ver, chega na hora do desafio, chega na hora do me responde hoje que eu tenho que resolver isso aí, a gente se sente pressionado e enfia os pés pelas mãos. Mas e se a gente dissesse, eu vou responder assim que eu tiver o retorno do dono da empresa? E se a gente começar a se posicionar como de fato Deus é o dono do negócio? Não adianta nada a gente dizer que está voluntário para administrar todos os recursos que Deus nos entregou e chega na hora da pressão, chega na hora do e agora faço o quê? Ao invés de orar e buscar a solução, a gente enfia os pés pelas mãos e toma uma decisão precipitada. Então, a hora do teste é a hora de agir, é a hora de se posicionar. Todos os dias de manhã, chega e faz um devocional na tua empresa, chega e faz uma oração na tua empresa, ora pelo teu negócio, ora pelos teus funcionários, ora pelos teus fornecedores, parceiros, terceiros, ora pelos teus clientes, ora pelos teus seguidores. Isso vai fazer com que as pessoas certas cheguem ao teu negócio. Isso vai fazer com que Deus esteja presente nas decisões, nas ideias, nas oportunidades que chegarem para o teu negócio. E aí o teu trabalho é decidir ser obediente e caminhar por princípios e valores. Há um tempo atrás eu escrevi um artigo de blog muito, muito interessante e é o conteúdo mais visitado do blog, acredite, que é como ter um negócio próspero aplicando 7 princípios bíblicos. Eu vou deixar aqui embaixo. Nesse artigo eu coloco ações simples e práticas que tu pode aplicar no teu negócio hoje, para cada um dos 7 princípios, para que tu possa refletir o caráter, a soberania de Deus, a individualidade, a lei da semeadura e da colheita,
É fantástico. Eu vou deixar aqui para te acessar. Qualquer dúvida, fica à vontade para me chamar, que eu estou à disposição. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa te trazer das minhas anotações. Ah, duas coisas importantes aqui, ó. O lucro como consequência, não como objetivo. Todo negócio é criado para gerar lucro, para se sustentar e para crescer. E isso é maravilhoso. Só que isso não pode ser o principal, porque quando tu foca no lucro, e a gente viu isso na aula do efeito rotina anterior sobre a história do McDonald's, eu vou deixar o link aqui para vocês depois visitarem essa aula também. O lucro estava acima de tudo. Ele contava centavos, ele queria ganhar dinheiro, ele queria tirar vantagem. Assim como o Jay Austin. Olha o mesmo erro se repetindo. Quando a gente faz uma conta e diz assim, ó, não, esse aqui eu não vou vender porque eu não ganho nada. Mas esse produto resolve uma grande dor na vida das pessoas. Mas eu não ganho nada, então não. Quem sabe a gente consegue procurar um novo fornecedor, quem sabe a gente consegue identificar uma nova oportunidade onde a gente possa usar aquele produto para ajudar outras pessoas. Não só para ganhar dinheiro. Quando a intenção do nosso coração está no lucro, está no dinheiro, a gente está valorizando a coisa errada. Thaís, mas como é que eu vou manter minha empresa aberta se eu não pensar no lucro? Não, não é que tu não vai pensar no lucro. Só que isso não vai ser teu primeiro ponto de atenção. O primeiro ponto de atenção é: o produto é bom, realmente ajuda, realmente resolve? Isso vai ser útil, vai causar transformação, vai facilitar a rotina dessa pessoa, a vida dessa pessoa, de verdade? Vai. E ele tá num plano de excelência do que eu posso entregar? Ou podia ser melhor, podia ser ter mais qualidade, ser mais resistente, ser mais durável? Ou a intenção do meu coração é oferecer mesmo alguma coisa frágil para que ele volte e me compre? Para que ele reponha esse item em breve, que nem o Austin lá consertava o carro, para daqui a um pouquinho voltar para a mecânica dele, como mais uma entrada de dinheiro. Primeiro consulta princípios e valores, e aí depois tu define o preço, depois tu define a margem de lucro, ao invés de primeiro definir o lucro. Tira os olhos do lucro num primeiro momento e faz um review do que tu oferece. E aí tu vai identificar até uma forma de precificação mais justa, porque às vezes a gente está cobrando um valor excessivo num produto que não condiz com o que ele resolve, né? Com a qualidade que ele entrega. Ou às vezes a gente está cobrando até um preço menor de um produto excelente e que poderia ajustar esse valor para apoiar alguma causa social, criar uma ação de responsabilidade social dentro da tua empresa. Tu entende? Então, vamos tirar os olhos do lucro por um momento e começar a olhar o negócio primeiro pela excelência, pela dor que o teu produto ou serviço resolve, primeiro por outras questões. Depois sim, o lucro é avaliado. E aí eu tenho certeza que a roda vai começar a girar pelo lado contrário e vai girar muito mais rápido. E o último então, para encerrar, que eu tenho outras 25 aqui anotações, o último é colocar Deus no centro de tudo, no centro da tua rotina, no centro das tuas ações, no centro das tuas decisões, porque Deus nos ensina caráter, Deus nos ensina comportamento, Deus nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá coragem, nos dá fé. Ilimitado, é só a gente pedir. Então coloca Deus na tua rotina como dono do negócio. Pergunta: Senhor, aceita essa proposta? Senhor, para quem a gente vai vender hoje? Senhor, o que eu faço com esses boletos? Ele é o dono, deixa ele decidir. E coisas extraordinárias vão começar a acontecer no teu negócio e na tua vida. Espero que tu tenha gostado do efeito rotina de hoje, espero que tenha trazido luz para a tua vida, para a tua rotina, espero que tenha edificado, espero que as questões que eu trouxe hoje, que valem para mim, que valem para ti, possam transformar o teu comportamento, possam implementar novos valores. Inclusive, os valores são um dos tópicos que nós trabalhamos na modelagem de negócios, onde nós definimos quais são os valores da empresa através dos princípios, para que tu possa começar a praticar e assim que a tua empresa começar a expandir, a crescer, todos consigam então seguir a mesma conduta, que vira com o tempo
cultura instituída. Já deve ter ouvido falar sobre isso, né? E esse assunto é infinito e eu tenho muito mais para te contar no próximo Efeito Rotina, na terça-feira que vem, às 9h07. Te inscreve no canal e também te inscreve para o Efeito Rotina, onde tu vai para um grupo onde eu envio o link já direto dessa aula com mais facilidade para te não correr o risco de perder. Muito obrigada por hoje, bora vencer, bora viver!